1, 2, 3. Então vamos falar de teoria geral da prova, parte 6. Essa é a parte final, é o grande finale desse curso de teoria geral da prova. Vamos começar falando sobre documentos de apresentação, né? Esses documentos que são apresentados, nós estamos falando de documentos no final da aula 5 e agora vamos começar a falar do momento de apresentação dos documentos nessa aula 6. Bom, em princípio, os documentos podem ser apresentados em qualquer momento. Então, quando o documento visar o convencimento do juiz, ele pode ser apresentado em qualquer momento, não tem problema nenhum. Todavia, eu tenho algumas exceções. Por exemplo, na resposta à acusação, o acusado pode arguir preliminares e arguir tudo do seu interesse e o interesse da sua defesa, oferecer documentos e justificações, pedir a cariação, pedir o laudo cadavérico, pedir a juntada de um documento. Mas prestem muita atenção. No tribunal do júri, se eu não pedir a juntada de documentos 3 dias antes da sessão, eu não poderei juntar documentos na sessão de julgamento. Eu tenho uma fase, que é a fase do requerimento, que substitui a fase do libelo, crime acusatório, e que nessa fase é que eu vou arrolar as testemunhas que serão ouvidas em plenário, vou dizer quais os documentos que serão apresentados. Se eu não disser quais são os documentos, eu não posso apresentá-los em plenário. Essa é uma exceção. Na defesa preliminar, eu digo quais são os documentos que eu vou juntar na instrução. Mas eu tenho até a fase das alegações finais para juntar algum documento de interesse do processo, principalmente no que tange a uma perícia que foi feita pelo assistente do perito que foi nomeado pela parte. O registro dos depoimentos do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética. Esse registro é considerado documento. Por quê? Porque hoje as audiências no fórum, elas são gravadas. E elas são gravadas numa mídia. Então o escrivão hoje não tem mais aquele trabalho de estar digitando. A pessoa vai falando e aquilo vai sendo gravado. Fácil. Nos locais ainda que não tem, ele tem que digitar no computador ou até numa máquina de escrever, que eu acho que nem existe mais. Mas, em princípio, todo e qualquer documento pode ser juntado ao processo. Todo e qualquer documento pode ser juntado ao processo, salvo as exceções legais. Por exemplo, eu não posso juntar cartas interceptadas criminosamente. Você interceptou uma carta, você violou o sigilo de correspondência, você não pode juntar a carta. Você não pode juntar prova ilícita, né? Uma confissão obtida mediante tortura, você não pode juntar. Provas ilegítimas, um juiz estadual decretou a prisão de uma pessoa que praticou um crime contra o bem e interesse da União. Portanto, teria que ser decretada pelo juiz federal. Uma busca e apreensão que teria que ser decretada pelo juiz federal e foi decretada pelo juiz estadual. Portanto, uma prova ilegítima. Requisição judicial. O juiz pode requisitar documentos de ofício? Pode. Mas, professor, no processo civil eu aprendi que o juiz não pode, porque o que vale ali é a verdade material. Sim, processo civil trata de direitos patrimoniais. Aqui no processo penal nós temos o direito de punir do Estado frente ao direito de liberdade do cidadão. Portanto, vigora o princípio da verdade real. E o juiz, em busca dessa verdade real, pode requisitar documentos de ofício. Documento em língua estrangeira. Se for em língua estrangeira, meu amigo, tem que ser traduzido por tradutor juramentado, se necessário, para que o juiz possa, então, saber do que se trata. Havendo dúvida sobre letra ou assinatura, tratando-se de documento particular, realizar-se-á o exame grafotécnico. Você tem dúvida sobre aquela assinatura, você tem dúvida sobre aquela letra, você tem dúvida sobre aquela grafia, faça o exame grafotécnico para verificar se é ou não verdadeiro. Trata-se de documento público, né? Se eu tiver um documento público, tratando-se de documento público, estes gozam de presunção de veracidade, até que se prove o contrário. Então, uma escritura pública
goza de presunção de veracidade. Uma certidão de antecedentes criminais goza de uma presunção de veracidade até que eu prove o contrário. Se os documentos já foram juntados aos autos, podem ser desentranhados, desde que não sejam imprescindíveis, mas sempre ficará uma cópia no processo. Então, você deverá juntar a cópia do documento. Você fica com o original e junta a cópia autenticada. Você vai no cartório, nós já explicamos, o cartório vai autenticar colocando um selo naquele documento, dizendo que aquele documento é cópia. Você precisa de um documento original que está no processo, você vai pedir o desentranhamento daqueles documentos, tá? Indício, prova indiciária indireta ou circunstancial. O que é prova indiciária? O que é prova indireta? O que é prova circunstancial? Bom, indícios são circunstâncias provadas que autorizam concluir outras circunstâncias. Bom, eu me lembro de um filme que eu vi em que o homem estava sendo traído pela mulher e ele então descobriu que a mulher se encontrava sempre com o amante numa determinada casa. Nesse dia ele bebe, pega o carro e vai na casa dessa mulher. Aliás, é um filme muito bom, muito conhecido, que é com aquele o Morgan Freeman, Um Sonho de Liberdade, muito bonito o filme. E ele chega lá e a mulher está com o cidadão, né? E ele escuta um disparo. Esse disparo faz com que ele deixe cair a garrafa de uísque no chão. E então, quando ele vai abrir a porta, ele encontra a mulher e o amante mortos, né? Então, ele foi acusado daquele crime, mas na verdade não foi ele que matou a mulher e o amante. No final do filme se descobre que a mulher e o amante tinham sido mortos por uma outra pessoa. Ele foi condenado na prova indiciária. Qual foi a prova indiciária? O fato de ele estar sozinho lá, estar sendo traído pela mulher e pegá-la em flagrante de adultério com outro amante, presumia-se que ele seria o autor do duplo assassinato da mulher e do amante. Mas às vezes o indício pode falhar. O indício ele é perfeitamente possível. A condenação com base em indícios também é plenamente possível, desde que eles sejam veementes. Aquela pessoa estava sozinha no local com a vítima e a vítima apareceu morta. Dificilmente eu vou conseguir provar que existia uma outra pessoa. Nós tivemos um caso interessante, né? Que vocês se lembram dos Nardones, que foram condenados por terem matado a própria filha. Depois eles disseram que outra pessoa teria entrado no apartamento e teria matado a criança. Ora, prova indiciária e depois comprovado pela prova pericial, comprovou na verdade que havia sido o próprio pai que havia praticado a conduta com auxílio da madrasta. Mas é uma prova, num primeiro momento, uma prova indiciária que depois foi comprovada por uma prova pericial. E aqui eu trago uma jurisprudência para que a gente possa elucidar melhor esse conceito do indício. Conceito de indício suficiente de autoria em sede de prisão preventiva, é necessário a conjugação do conceito de indício previsto no artigo 239 do CPP com a existência de outros elementos capazes de levar a tal conclusão. Eu não posso me afixar só no indício. O indício ele indica, mas eu preciso de outras provas. Por exemplo, confissão, né? Admissão de autoria, alcance. A confissão, como nós já falamos em aulas anteriores, ela tem um valor acusatório de caráter relativo, assim como todas as demais provas do processo. Nós vimos ainda há pouco o reconhecimento de fotografia, o reconhecimento de voz, todas têm valor relativo. Isso se verifica na intenção do legislador, detectada na simples leitura da exposição de motivos do CPP, quando se faz opção pelo sistema do livre convencimento motivado. O juiz tem liberdade de escolher entre a prova que melhor lhe convenceu, mas ele precisa motivar
a sua opção. Ele precisa dizer, eu optei por essa prova aqui, por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é o livre convencimento motivado. Ele é preciso motivar, fundamentar a sua decisão. Portanto, não pode a confissão do acusado, isoladamente, ser levada em conta para a decretação da prisão preventiva. Devem existir outros elementos no inquérito e na ação penal para subsidiar concretamente a custódia cautelar, que é a prisão preventiva do acusado. Então, o que eu quero dizer aqui, nessa jurisprudência, para você, aluno, é que, além daquele indício que foi trazido, eu preciso de outras provas. Além da confissão do acusado, que disse o autor daquele crime, eu preciso de outras provas que comprovem realmente que ele seja o autor. Outra questão, gravidade do delito. A gravidade do delito é circunstância que, isoladamente, não se presta a alicerçar a custódia preventiva, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores. E aí eu falo o STJ e o Supremo. A gravidade do delito, e aí eu falo os crimes hediondos, né? Um estupro de vulnerável, uma extorsão mediante sequestro, um homicídio qualificado, né? Por si só, não representa fundamento suficiente para ensejar a decretação da prisão preventiva. Não é porque o crime é grave que eu vou decretar a prisão preventiva. Primeiro eu tenho que ter a prova da autoria, pois tal medida se divorcia totalmente de sua natureza cautelar. O uso exclusivo dessa circunstância ou do modus operandi do agente configuram injustificável cumprimento antecipado de sanção penal sem prévia decisão condenatória. Está dizendo que se eu justificar a prisão preventiva apenas porque o crime é grave, sem levar em consideração que realmente tenha sido ele o autor daquela conduta, eu estaria antecipando a sanção penal dele. Estou prendendo, estou privando da liberdade. Então, eu tenho que fundamentar em processo que tenha sido processado e julgado o acusado pelo crivo do contraditório e da ampla defesa. Busca e apreensão. Cuidado, meu amigo, minha amiga, você que vai fazer concurso público, você que vai fazer prova da OAB, esse é um assunto perigosíssimo e cai muito. Primeiro, o que é busca? Buscar é procurar. Apreender é pegar. Busca e apreensão é o ato de procurar e pegar, apreender. A busca e apreensão é possível tanto no inquérito policial, e aí eu vou ter uma busca efetuada pelos agentes policiais, delegado de polícia, escrivão, o investigador, quanto no processo através de ordem judicial sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Quem determina? Tanto posso ter uma busca domiciliar decretada pela autoridade policial, quanto posso ter uma busca pessoal decretada por um juiz. Então a busca e apreensão pode ser decretada pelo juiz ou pela autoridade policial. A busca pode ser domiciliar e pessoal. Ora, muito simples. A busca domiciliar é aquela que é feita no domicílio, na casa que é o asilo inviolável do indivíduo. O conceito de casa está tanto no Código Penal quanto na Constituição Federal. Atenção, o carro não é domicílio, né? E o estabelecimento comercial e o local aberto ao público não são considerados casa. O estabelecimento comercial não é casa. O local aberto ao público, uma praça, uma estação de metrô, não pode ser considerada domicílio. Ah, mas a pessoa mora lá. Tem um mendigo que mora na praça, no banco da praça. Ora, isso aí não significa que ele esteja domiciliado naquele local. Ele é um morador de rua e, como tal, deve ser identificado. Então, busca domiciliar, o ponto essencial da caracterização está na exclusividade em relação ao público em geral. Aquela pessoa mora naquele local e aquele local onde ela mora é exclusivo dele.
não tem acesso ao público em geral. Se o público em geral tem acesso, não será, então, domicílio, tá certo? Só é domicílio se ele tem acesso somente ele, àquele local. Qual a finalidade da busca domiciliar? É possível para prender pessoas ou apreender objetos de interesse criminal. Você quer apreender um traficante, você quer prender um sequestrador, você quer prender uma pessoa que está traficando armas, você quer apreender drogas, você quer apreender objetos que foram subtraídos, você vai se utilizar da busca e apreensão. Você quer apreender produtos piratas, você vai se utilizar da busca e apreensão. Busca domiciliar é aquela busca que é feita no domicílio, no local onde a pessoa mora de forma exclusiva e não tem acesso ao público em geral, a não ser que ela autorize a entrada ou saída daquelas pessoas. Em regra, é um documento, o documento que está em poder do advogado não pode ser apreendido, porque ele é protegido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Portanto, se você deu um documento para o advogado, esse documento não pode ser apreendido. Mas, atenção, o documento não pode ser apreendido quando é, por exemplo, um documento de defesa. Mas se aquele documento é um corpo de delito, é a arma do crime, é a joia que foi subtraída, é o dinheiro que foi desviado, é a escritura falsa que comprova o estelionato naquela transação comercial da propriedade, eu tenho então a questão da busca no escritório do advogado. E aí está permitido que eu faça a busca no escritório. Também eu posso fazer a busca no escritório do advogado quando o próprio advogado é coautor ou partícipe do crime. Portanto, ele perde a potesta, a condição de advogado, passa a ser considerado criminoso e, portanto, eu posso ir lá e fazer a busca e apreensão no escritório do advogado. A busca domiciliar necessita de mandado judicial, claro, porque o oficial de justiça vai invadir a residência juntamente com aqueles policiais. Então ele vai violar um direito do cidadão e, portanto, precisa estar munido do mandado judicial, uma ordem judicial escrita e fundamentada, prolatada por um juiz que tenha competência para o caso. Não é preciso ordem judicial em 2 casos específicos. Professor Franklin, quais são as 2 hipóteses em que não é preciso a ordem judicial? Primeiro, se há prisão em flagrante. Considera-se em flagrante delito quem está praticando o crime, acaba de praticá-lo ou é pego em circunstâncias que se presumam ser ele o autor da infração penal, ou é pego com instrumentos que levem a crer que ele é, logo após, instrumentos que tenham relação com o crime. Então, na prisão em flagrante, eu não preciso da busca domiciliar. Se ele está preso em flagrante, dentro da casa dele, com objeto do crime, eu posso fazer a busca domiciliar. E quando é o próprio juiz que faz a busca? O juiz pode ir e fazer uma busca domiciliar? Pode. Não é comum, é raro, mas se o juiz for, essa busca poderá ser feita. O delegado de polícia não pode dar essa ordem. O delegado de polícia não pode dar ordem de busca domiciliar. Não interessa, ele não pode. O disposto no CPP diz que apreender cartas abertas ou não, destinadas ao acusado em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato, ele foi revogado pelo artigo 5º da Constituição, que proíbe violação de epístolas. Então, se permitia que aquelas cartas que fossem enviadas pelos presos e que houvesse suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo pudesse levar à elucidação dos fatos, levaria então a que a polícia pudesse interceptar essas cartas. Ora, o artigo 5º da Constituição Federal prega
o sigilo das correspondências. Se ele prega isso, não posso admitir que a pessoa, então, viole uma carta, mesmo que seja de um preso. Horário da busca domiciliar. Durante o dia, das 6 às 18 horas. Mas preste atenção. O ministro Celso de Mello disse que o dia corresponde ao período entre a aurora e o crepúsculo. Muito sábias as palavras. Por quê? Porque eu posso ter locais em que o dia começa às 4 horas da manhã. Por exemplo, em Fernando de Noronha, o dia começa bem cedo, 4 horas da manhã, já está claro. E por via de consequência, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde já está escurecendo. Então, eu posso fazer a busca domiciliar durante o dia no período em que esteja claro. É 5 horas da tarde, mas já está escuro, começou a escurecer, já é noite. Então vamos nos ater a esse conceito do dia correspondente ao período entre a aurora e o crepúsculo. Horário da busca domiciliar. Durante a noite, desde que haja ordem judicial e desde que haja o consentimento do morador. Então, professor Franklin, a polícia chegando à noite na casa de uma pessoa, ela pode fazer a busca domiciliar? Pode, desde que, primeiro, haja uma ordem judicial, um mandado judicial, uma ordem escrita e fundamentada da autoridade judicial legítima e competente para o caso. Segundo, desde que haja o consentimento do morador. Se a polícia chegar lá e o morador der o consentimento, sem problema nenhum, ela vai poder fazer a busca domiciliar. Professor, mas se ela não der o consentimento, não houver ordem judicial e for durante a noite, aí, meu amigo, cuidado. 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Por quê? Porque a polícia deverá cercar a casa, esperar amanhecer, e aí os primeiros momentos dos raios de sol, para invadir a residência. Busca pessoal. Busca pessoal é aquela que é feita em uma pessoa, né? Aquela famosa revista que você está acostumado a ver. Incluindo também bolsas, malas, bem como nos veículos que estejam na posse daquela pessoa. Então, eu revistar uma mala, eu revistar uma bolsa, eu revistar uma carteira, é uma busca pessoal. Possibilidade. Somente quando há fundada suspeita da posse de armas ou objetos de interesse criminal. Então, a polícia está achando que aquela pessoa está com droga, vai fazer a busca pessoal. A polícia acha que aquela pessoa está com um produto, objeto de crime, um relógio importado, uma joia, vai fazer a busca. Em regra, quando possível a busca em mulher, deverá ser feita por outra mulher. Claro, se o homem for fazer a busca na mulher, é possível que uma pessoa mal intencionada aproveite para praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a mulher onde está sendo feita a busca. Em regra, é necessário mandado judicial ou ordem policial, tá? A busca pessoal. Em regra, mandado judicial ou ordem policial. A polícia, no seu poder de polícia, pode, suspeitando que uma pessoa está de posse de drogas, fazer essa busca. Exceções, vamos lá. Quando a própria autoridade que faz a busca. Imagine que é um juiz que está lá no local e ele vai fazer a busca para encontrar drogas, alguma coisa nesse sentido. Se a pessoa vem a ser presa, eu tenho aí, se a pessoa vem a ser presa, durante a busca domiciliar, quando há fundada suspeita de posse de arma. Então, quando a pessoa é presa, faz-se uma busca nela, a pessoa que vai para o presídio tira-se a roupa, para verificar se ele não tem absolutamente nada, naquelas visitas que são feitas nos domingos pela família. Durante a busca domiciliar também eu posso revistar a pessoa, revistar os guarda-roupas e gavetas para verificar se não tem droga, por exemplo, e quando há fundada suspeita de posse de arma. Nós terminamos essa aula de Teoria Geral da Prova e terminamos também o curso.
recomendo para vocês a aula do juiz, do MP, do acusado, do defensor, dos assistentes e auxiliares de justiça, também chamada de aula de sujeitos processuais. Por hoje é só. Alguma dúvida, alguma pergunta?